limitações enquanto ao Evangelho, né? Então, mas agora encontramos dificuldade nessa área. A situação política não é boa, né? Mas apesar disso, vemos que o Senhor tem aberto portas, né? Para que podamos continuar avançando. E é interessante ver, esta semana estive conversando com um irmão aqui e ele começou a comentar sobre as dificuldades que ele está enfrentando, né? E ele chegou a expressar, o Senhor tem fechado as portas, né? Então eu perguntei para ele, talvez a porta esteja aberta e você não está podendo entender aquilo que Deus está fazendo. E assim, é interessante que entendamos que porta aberta não significa facilidade para passar. Quando vemos o apóstolo Paulo, ele, quantas vezes, muitas portas foram abertas para ele, mas ele fala, abriu-se-me uma grande porta e com ela, muitas tribulações, né? Dos adversários e tantas outras dificuldades, mas a porta estava aberta, né? E eu acho bastante importante que entendamos isso. E devemos passar por isso. É a vontade do Senhor que passamos por essa porta. Está livre o caminho, mas devemos entender que às vezes vamos enfrentar certas dificuldades, mas o Senhor está conosco, não? E damos graças ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos tem dado para contactar com algumas comunidades e os próximos dias, com a permissão do Senhor, estaremos do outro lado do rio Pilcomayo, né? Contactando com novas comunidades e é um desafio. Nossa oração é, Senhor, nos ajude a que esse contato possa produzir frutos para a eternidade, né? Existe lugar onde nós temos que deixar o carro e entrar caminhando, né? É realmente bastante complicado, né? Mas esse é o desafio, né? Também gostaria de agradecer pelas orações, pelo meu plácido. Tem melhorado, mas ao mesmo tempo, vez tras vez, está tendo recaída e tem muito problema, né? Mas podemos ver a fé deles, apesar de tantas dificuldades, realmente é como um bálsamo para nossas almas ao ver a fortaleza deles no Senhor. Há uns dias atrás, uma irmã Simba, bem da idade já, ela falou para mim, irmão Rodrigo, eu não entendo muito, não entendo quase nada da palavra do Senhor, mas uma coisa eu sim entendi muito claro, que Jesus é o meu Salvador. Eu falei, uau, então a senhora entendeu tudo. Não precisa entender a teologia para entender a vontade de Deus. Precisa entender que é pecador, que necessita de Jesus como Salvador. Tá? E ele depois o vai guiar no crescimento e conhecimento da sua palavra. Então, os desafios têm sido grandes. Estamos agora com 21 alunos aqui por Camire. Estamos estudando a vida de Cristo. Tem sido bastante emocionante na quinta, na sexta-feira. Alguns jovens bastante emocionados, realmente comovido quando na história de Cristo e um dos jovens chegou e me falou assim, irmão Rodrigo, uau, eles são recém-convertidos, né? Ele falou, eu escutei falar muitas vezes de Jesus, mas agora eu percebo que não o conheço. Ele é o meu Salvador, mas eu não o conheço. E ele, emocionado, ele falou, cada dia que passamos o estudo,
mais miserável eu me sinto. E mais posso sentir a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Eu falei, é isso mesmo, o nome dele chama Leudan, né? É isso mesmo, Leudan. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais podemos sentir a nossa miséria de pecado, mais podemos ver o grande amor de Deus para conosco. Não merecemos nada, né? E era impressionante, ele é da região dos, de uma das aldeias, das comunidades onde nós trabalhamos, né? É bem adentro, e ele está aqui internado durante esses dias com a gente, e tem sido realmente uma bênção, né? Então, temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, apesar das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O Senhor é a nossa fortaleza, constantemente, né? Esses dias atrás, um irmão Simba perguntou para mim, irmão Rodrigo, como vocês conseguem permanecer com um sorriso no rosto, a transmitir essa sensação, não a sensação, esse ambiente de paz, de, de tranquilidade, e mesmo no meio de tantas dificuldades. Foi interessante a pergunta dele. Então eu respondi para ele, falei, olha, é muito simples, mas é muito custoso para poder entender isso ao mesmo tempo. Isso só é possível quando entendemos que a nossa alegria e a nossa felicidade não está nas circunstâncias que nós vivemos, mas sim na, na pessoa do Senhor Jesus, né? Então, quando vivemos e olhamos para Cristo, a nossa alegria, a minha alegria, o meu semblante, ele está em Cristo. E por isso posso estar alegre, mesmo em meio a tantas dificuldades. Por isso posso ter paz, porque a paz quem me dá é Cristo. E ele falou, uau, então eu quero isso para mim também, né? E então aí percebi que na comunidade nós somos um livro aberto. Muitos não têm acesso à leitura, mas podem ler com seus olhos a nossa vida e ver a Cristo. É uma grande responsabilidade. Crescer com humildade na dependência do Senhor. Reconhecer que não somos nada sem o Senhor. E o que somos hoje é pela sua infinita graça e misericórdia, né? Então, é bastante animador ver, não? Como que em meio de tantas, às vezes, obstáculos, ver como Deus tem feito a sua obra, né? E não é uma pandemia que vai parar a obra do Senhor. Se vamos ver em todos momentos da história do cristianismo, tiveram muitos problemas, dificuldades. A igreja passou por dificuldades. Os irmãos passaram por dificuldades em todas as épocas, né? E foi justamente nos momentos mais difíceis onde se manifesta o crescimento, o amadurecimento, o despertamento para o Senhor, né? São os momentos onde não se pode de maneira alguma prender a palavra do Senhor. Mas uma coisa que nos chama a atenção, justamente quando, nos momentos em que a igreja passava por momentos de tranquilidade, de comodismo, tá tudo bem, né? Então, foram os momentos em que menos cresceram.
foram os momentos que menos avançaram, porque estavam acomodados, estavam confiantes em si mesmo. Eu posso fazer, aonde o eu controla. Mas quando as coisas invertem, sabe, os melhores momentos, os preciosos momentos que passamos na presença do Senhor, são os momentos de vales. Quando sabemos valorizar os momentos de vales, momentos difíceis, vamos poder viver nos momentos bons, nos momentos tranquilos, na dependência do Senhor. Porque entendemos que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança não depende da circunstância que me rodeia, não depende desse mundo, mas está em Cristo. Isso me faz sempre olhar para a eternidade. E quando olhamos para a eternidade, isso muda completamente a nossa perspectiva, completamente, né? Quando olhamos para a eternidade, quando olhamos para Cristo, muda nosso estilo de vida, a nossa perspectiva, em todos os aspectos. A maneira como eu procedo, quais são os planos e sonhos, isso muda. Tudo que eu fazer, tudo que façamos olhando para Cristo, isso é precioso. Isso me faz lembrar, estamos em um período, justamente hoje, em todo o mundo, praticamente, né? Se comemora a Páscoa, né? E alguns, infelizmente, não entendem esse significado da Páscoa, né? Para muitos ainda é o coelhinho que traz o ovo de chocolate. É completamente ilógico isso, quando pensamos na lógica, né? Um coelhinho trazendo ovo, né? Não tem sentido. E muito mais quando se quer comparar com a Páscoa, a morte, a ressurreição de Cristo. Então, muitas pessoas estão ainda no erro, muitas pessoas escutaram de Jesus, mas não entenderam ainda, não conhecem a Jesus. Existe uma grande diferença entre conhecer e somente escutar. Né? Muitos escutaram falar do amor de Deus, mas muitos ainda não o conhecem, porque não se entregaram a Ele ainda. Né? Então, vivemos hoje um dia bastante especial para muitos, mas sabemos que para nós, isso é todos os dias. Quando Cristo, Ele fez essa obra nas nossas vidas. Isso tem que ser a diário, né? E para o povo de Israel, foi um pouco complicado essa situação, porque não entenderam o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio, né? Se vamos ver no transcurso da história, no período intertestamentário, né? Conhecido como o período escuro, o período de silêncio, onde não houve nenhuma manifestação da parte do Senhor, escutamos a expressão de que Deus não fez nada durante esse período, mas se vamos ver realmente com os detalhes, sim, Deus fez e continua fazendo. Mesmo no período dos 400 anos de silêncio, quantas nações, quantos impérios se levantaram e estiveram sobre o domínio de Israel, né? Todo esse período, vemos até o domínio da Roma sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, e tudo isso era propósito divino. E aí chegamos a uma conclusão de que nada do que o homem fez foi por si, mas tudo está debaixo do controle de Deus para que se consuma os propósitos dele, os propósitos divinos. Ele prometeu o Salvador,
no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele prometeu o Salvador. Todo o Antigo Testamento visava o Salvador. Vai vir o Salvador está à vinda. Então, os profetas profetizaram do Senhor Jesus. Eles anelavam esse momento, né? Eles olhavam com os olhos da fé o Salvador, o Messias prometido, né? O povo de Israel esperava isso também. Mas, infelizmente, quando chegou o momento, o povo de Israel não reconheceu. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo. Ele esteve no meio do seu povo, ele esteve no meio do povo judeu, ele esteve nesse mundo. Ah? Ele veio em forma humana, como diz o Evangelho de João, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que precioso, irmãos! Ao ver o grande amor para com o amor de Deus para com a raça humana, uma raça humana perdida, condenada ao inferno, e Deus se manifesta de uma forma tão preciosa, tão amorosa. Deus podia simplesmente fazer assim, ó, que morra. Porque esse era o salário do pecado. Esse era o resultado da condenação que nós merecíamos, é a morte. Porque não pelo fato, não somos pecadores porque pecamos, porque nascemos em pecado. Nós herdamos isso. Mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, o seu amor, ele enviou a Jesus para morrer, para levar sobre si todos os nossos pecados. A condenação que eu merecia, que estava sobre mim, Jesus carregou sobre si essa condenação. Ele foi condenado no meu lugar. O juízo que estava sobre mim, a ira de Deus que estava sobre mim, foi sobre o seu filho, o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, é impossível não nos comovermos e chegarmos diante do Senhor e expressar nosso profundo agradecimento. Nem sequer merecíamos ser chamados seus filhos. Oh, jamais. Mas pela sua infinita graça, e o seu amor, isso se fez possível. Como o apóstolo João, ele falou na primeira carta, o capítulo 3, ele fala, olha, qual grande amor nos deu o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. É um amor que não se pode, às vezes, se imaginar de tão grande que é. É esse Jesus que veio e esteve aqui neste mundo. Andou entre os pecadores, esteve com os pecadores, comeu com os pecadores. É aquele que chamou a atenção dos fariseus, dos religiosos daquela época. Aqueles que falavam, quem é esse que senta e come com os republicanos, com os pecadores? Aquele que veio para curar aquele que estava doente, né? Jesus. Ele veio para os seus e os seus não os receberam. Não o recebeu. Jesus estava aqui. Jesus andou. Jesus, ele cumpriu o propósito do Pai. Chegou um certo momento da vida do Senhor Jesus. Podemos ver a humanidade de Cristo. E isso, eu gostaria que pudéssemos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 39. É impressionante os detalhes que nos fornece Lucas. Lucas, ele tirou o seu tempo para investigar com tantos detalhes que, às vezes, nos outros evangelhos sinópticos, não podemos ver alguns detalhes.
Lucas se dedicou com tanta precisão aos detalhes, e isso é muito importante para que nós podemos saber isso, né? E isso, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para nos deixar a palavra do Senhor, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa palavra, a essa mensagem. No capítulo 22, do capítulo 39, chega um momento crucial na vida do Senhor Jesus. Tá? O Senhor Jesus, muitas vezes, já havia falando para os seus discípulos, olha, e preparando eles. Eles foram preparados para um ministério muito grande, que as responsabilidades que eles tinham futuramente. Mas o que eles esqueceram, ou o que não sabiam, é o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo. Quem sabe, na mente de um judeu, e até hoje, eles esperam a vinda do Messias. Muitos judeus esperam isso. Né? E quem sabe, na mente dos discípulos era, é o nosso líder. É aquele que vai se levantar, é aquele que vai nos libertar sobre o domínio do Império Romano, né? Eles esperavam Jesus que um momento, quem sabe em um determinado momento da sua vida, ia se levantar, ia se revelar, ia libertar, e o povo de Israel ia estar livre da nação do Império Romano. Né? E de repente, o seu líder, ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, que seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Talvez isso não entrou muito bem na cabeça dos discípulos do Senhor Jesus. Parece ser como uma bomba dessa informação, né? Porque não era isso que eles estavam esperando. E aí o Senhor Jesus volta a falar outras vezes para eles, em muitas ocasiões, e chegou o momento em que, quem sabe, todo o mundo infernal estava se convulsionando, pensando: agora sim, nós conseguimos vencer. Aquilo que, quem sabe, pensou, aquilo que começou no Jardim do Éden, com a caída do homem, agora sim, nós vamos derrotar o Filho de Deus, Jesus. Posso imaginar as trevas se manifestando dessa maneira. Ali no Jardim do Getsemane, no versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Esse era o estilo de vida que eles tinham. Eles estavam com o Senhor Jesus constantemente. Eles tinham responsabilidade. O Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos responsabilidades, compromisso, seriedade. O que eles precisariam mais tarde. Alguns deles tinham que passar por momentos bastante conturbados, como a Pedro, que logo depois da pronúncia do Senhor Jesus a respeito da sua morte, Pedro se manifesta e fala: não, Senhor, eu vou te defender, ainda que tenha que morrer, ainda que tenha que ir para a prisão, mas eu vou defender o Senhor. E posso imaginar, Pedrinho, o Senhor Jesus olhando para Pedro e falando: Pedro, você não sabe o que vai acontecer com você. Sabe que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso era bastante difícil. Eles precisavam passar por essa prova para que eles pudessem entender o propósito divino na vida deles, né? E chegou um momento crucial da história. A centralidade da história da raça humana está em Cristo. Antes e depois. Todo está em Cristo. Os olhos do mundo estão em Cristo. Tá? Então, agora, os olhos das trevas estão no Filho de Deus. Ele está ali no jardim no Getsemane, no Monte das Oliveiras,
E no versículo 40, os discípulos estavam com ele, fala assim, e chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Tá? Jesus sabia muito bem, o Senhor Jesus sabia muito bem das dificuldades que os seus discípulos passariam. E até pelo momento emocional que eles estavam vivendo. Não era fácil para eles. O momento era muito triste, era muito conturbado, era muito inseguro para os discípulos ali. E Jesus lhe dá não uma opção para eles, mas dá uma ordenança. Dá realmente um ensinamento para eles. Isso é para a vida toda de vocês. Sabe, irmãos, a dedicação à oração. Ele fala no versículo 40, orai para que não entreis em tentação. A oração, ela é fundamental. Ela é a arma do cristão. Ela é o meio por o qual podemos diariamente, constantemente e em todo momento, sem cessar, por meio da oração, estar em contato e conversar com o Senhor hoje. O Senhor falou isso. Quantas vezes nos sentimos tão pesados quando dedicamos 5 minutos na oração, né? Às vezes, nos dedicamos tanto tempo em outras coisas. Às vezes, as dificuldades deste mundo, os compromissos, nos tira o tempo, a alegria de passarmos tempo em oração. Às vezes, já não temos mais a alegria desse tempo. Às vezes, já não é mais as primícias nas nossas vidas, como era antes. Às vezes, já não é mais como antes. Antes, dávamos o melhor, o primeiro, as primícias do nosso tempo para o Senhor. A relação, quando levantamos pelas manhãs, o nosso primeiro pensamento é Cristo, é começar em oração diante do Senhor, começando o dia, diante do trono da graça de Deus. Mas hoje, já não é mais como antes. Talvez seja por diversos fatores que te levaram a esse momento tão difícil. O esfriamento, o distanciamento. Sabe, irmãos, nós vamos ser mais fortes naquilo que nos dedicamos tempo. Nós seremos mais fortes naquilo que nos dedicamos tempo. Se nos dedicamos tanto tempo a este mundo, tanto tempo a essa carne, e tão pouco tempo com o nosso relacionamento com o Senhor. O tempo da leitura, do conhecer o Senhor, é óbvio que você vai começar a passar por um processo de esfriamento, processo de desânimo, está aí, como aquele filho que não tem interesse de mais nada, né? Passa o tempo e gasta o tempo reclamando, né? Me faz pensar o Senhor Jesus falando a eles, orai para que não entreis em tentação. Às vezes, dedicamos tanto tempo em coisas que não devemos dedicar tempo. A tentação é a consequência daquilo que os nossos olhos veem. É a concupiscência dos nossos olhos. Nos dedicamos tempo a isso. Às vezes, olhamos para certas coisas, em vez de virarmos a nossa atenção para Cristo, nos dedicamos a isso. E somos atraídos e somos tentados por isso. O Senhor fala, quando nós dedicamos tempo à oração, tempo à intimidade com o Senhor, não teremos tempo para estar olhando coisas que não devem. Nos fortalecendo. É tão bom levantarmos pela manhã, pela madrugada, como diz o salmista, levantando pela madrugada e
e de tão cedinho poder escutar a doce voz do Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus que estamos falando, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Sabe, não tem coisa melhor neste mundo. Quando nós temos esse momento tão precioso, irmão, e é o que estava compartilhando nessa semana com esses jovens, sabe, quando nós dedicamos tempo à leitura, a conhecer ao Senhor, momentos de oração, nos envolve a nossa alma, o nosso ser, de uma forma tão preciosa. Sentimos de uma forma tão contundente, ó Senhor, a sensação é de que, Senhor, tenho saudade do Senhor. Oxalá esse sentimento, não vou mencionar de emoção, mas esse sentimento que o Senhor, por meio do Espírito Santo, produz na nossa vida, esse anelo ardente de que, sabe que, Senhor, eu quero tanto ver o Senhor. Quando pensamos na eternidade, me traz paz, me traz alegria e tranquilidade. Sabe, quando a nossa vida ela é conectada com o Senhor, mesmo que estamos cheios de tantos compromissos deste mundo, não nos vamos desviar o nosso foco. O Senhor Jesus tinha várias coisas que podia desviar o foco dele, e entre eles era o momento difícil que ele estava passando ali no jardim do Getsemani. Jardim do Getsemani é um lugar onde transmite sofrimento, solidão, desespero, insegurança, muitas vezes. Isso era o que o Senhor Jesus estava sofrendo na sua carne, ali naquele momento. No versículo 41, ele fala, ele, por sua vez, se afastou, o Senhor Jesus, ele se afastou cerca de um tiro de pedra, não é muito longe, e de joelho orava. Que exemplo ele nos deu, o Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida, aqui nessa terra. No versículo 42, ele fala dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Irmãos, não entra na nossa cabeça o tamanho sofrimento que o Senhor Jesus estava passando naquele momento. O desespero emocional tão grande, falando no âmbito humano, como ele, sendo 100% homem também, sofrendo na carne, todo esse peso da carga emocional, sabendo das dores que enfrentaria, dos tempos difíceis que ele ia passar. E ele fala, se queres, passa de mim esse cálice, Senhor. Ele fala, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Oh, submissão. Como diz Paulo aos Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus carregou sobre si os nossos pecados naquele madeiro. Aquele momento ali no Getsemane, onde o Senhor Jesus estava em um conflito tão grande, e ele fala ainda, tanto era a agonia do Senhor Jesus naquele lugar de solidão, de treva, mas o Senhor se manifesta, Lucas nos dá essa informação no versículo 43, e então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor Jesus jamais, mesmo sendo Deus, estava colocando em marcha o propósito divino, que foi muito mais antes da eternidade, antes da fundação do mundo. Era um momento crucial para nós, momento crucial para
em todos os âmbitos da história. No momento de tanta dor, tanta agonia, o Senhor Jesus, ele foi consolado naquele momento difícil, ali no jardim ali no Getsemane. Mas no versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Isso é perseverança. O Senhor nos ensina perseverança. Quanto nos falta no dia de hoje, perseverança. Às vezes, quem sabe, essa pandemia ha levado muita gente ao desânimo, em esquecer e tirar a sua olhada, a sua atenção de Cristo e estão olhando tanto para este mundo. Deixaram de correr, deixaram de caminhar, pararam, estagnaram, não avança, não tem perseverança. Sabe, a perseverança na oração, ela tem que ser constante. Eu oro ao Senhor, o desejo ardente do meu coração é estar diariamente diante do trono da graça de Deus. E mesmo quando no dia, no caminhar, no meu falar, ó Senhor, Tu estás comigo. A agonia dele era tão grande. Falando humanamente, era tão grande que Lucas nos fornece esse acontecimento de uma forma tão assustador, que o suor dele será como gotas de sangue. Podemos imaginar tanto o desespero do Senhor naquele momento. O Getsemani é um lugar de tristeza, de solidão, de agonia. Mas é no Getsemani que ali se começa uma carreira que nos trouxe hoje a salvação. No versículo 45, em todo esse momento conturbado que o Senhor Jesus passou, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-se dormindo de tristeza. É o resultado daqueles que deixaram de um lado o tempo com o Senhor. É o resultado daqueles que se deixaram se envolver tanto. Sabe, quando entendemos, depois eles entenderam isso, os apóstolos entenderam isso, quando eles foram vituperados, eles foram perseguidos, né? E aí eles foram chicoteados e eles saíam daí contentes, alegres. Santiago, ele vai falar sobre isso, ele fala, sabe, no capítulo 1, vocês devem ter muito gozo e alegria ao passar por diversas provas, por diversas dificuldades. Esse é o propósito, não é para desanimarmos, são para seguirmos em frente. Sabe, quando damos as primícias do nosso tempo ao Senhor, não tem coisa melhor neste mundo em que estamos conectados com o Senhor. Dedicamos tempo à oração, tempo de comunhão com o Senhor. Isso vai refletir todo ao nosso redor, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso proceder, o nosso falar nas situações mais adversas que enfrentaremos durante o dia. Porque o Senhor, Ele estará sob o controle de todas as nossas emoções e dificuldades que enfrentamos. O Senhor, Ele entregou a causa ao Pai. Pai, me ajuda nesse momento difícil. E aí Ele encontra os seus discípulos tão tristes, esse dormindo. E o versículo 46, e disse-lhe, pois, por que estás dormindo? E aí essa pergunta pode ser para nós hoje. Por que estás dormindo, Rodrigo?
Por que está dormindo, João? Por que está dormindo, Cristiane? Por que está dormindo, irmão? Como era tão bom nos primeiros tempos. O primeiro amor, onde tínhamos essa mesma emoção, essa mesma entrega que Pedro tinha no começo. Por que não voltarmos de novo? Por que não nos quebrantarmos e nos humilharmos diante do Senhor? O Senhor Jesus, ele volta a falar a eles: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O segredo de uma vida espiritual com vitória é a oração. Não são os meus esforços. Quando eu me dedico tempo à oração, eu me eu me declaro ao meu Senhor: Senhor, eu não sou nada. Todas as minhas forças vêm do Senhor. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha rocha. Ele é a minha segurança. Passando esse momento difícil, logo depois vem a multidão e o Senhor Jesus, ele é entregue tal como foi predito pelos profetas, né? E o Senhor Jesus sofreu, como profetizou o profeta Isaías. Ele sofreu nos nossos lugares. Ele carregou. Ele foi chicoteado. Ele foi humilhado. Não é simplesmente um castigo que o destruiu completamente, desfigurou, como menciona o profeta Isaías. Não. Era o peso do meu pecado. Era a ferida do seu pecado no Senhor Jesus. O Cordeiro Imaculado. O Cordeiro Santo e Puro. Que levou sobre si, sendo sacrificado no lugar do Rodrigo, no lugar do Bartolo, no lugar do Samuel, no lugar da Liliane e de todos nós, e de todo o mundo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado naquele madeiro. Mas ele não ficou morto, como diz Lucas, quando eles, os seus discípulos, haviam esquecido. E eles vão, no primeiro dia da semana, no sepulcro. E eles veem o sepulcro aberto e não está mais o corpo do nosso Senhor ali. Ele apanha eles numa profunda tristeza. E elas começam a pensar: roubaram-se o corpo do Senhor Jesus. O que elas esqueceram é que naquele dia o Senhor ressuscitou, cravando de uma vez a vitória sobre a morte, dando e abrindo ali um novo e vivo caminho. Jesus tinha que ressuscitar para vencer a morte. E aí elas vão correndo e avisam os discípulos, e eles estão completamente atordoados, sem saber, não, e Pedro duvida, e ele corre, e de repente João corre mais que ele, e é uma competição grande de corrida, é uma maratona grande, para ir ao sepulcro, não é? Eles vão até o sepulcro e Pedro já não vê mais o corpo do Senhor Jesus, não vê simplesmente os lenços e o sudário aí do lado. Sabe, o sudário tinha uma grande importância para o povo judeu. Era uma mensagem falando, sabe que eu voltarei. Eu voltarei. O Senhor Jesus, esse mesmo Jesus, é aquele que foi crucificado. Ele nos deu hoje a vitória. E podemos dizer: Senhor, muito obrigado pela obra redentora de Cristo no Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou de uma tal maneira que hoje posso desfrutar dessa alegria, dessa salvação tão sublime, tão grande,
que menciona o escritor aos Hebreus. É tão precioso. E agora, como cristãos, como pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, a minha vida eu entregarei ao meu mestre. Custou tanto para o nosso Senhor, para que hoje levássemos uma vida relaxada, espiritualmente relaxada, um cristianismo que não tem identidade mais. Quando entendemos verdadeiramente a obra do Calvário, entendemos verdadeiramente o Evangelho, boas novas de salvação. E é isso que o Senhor quer nas nossas vidas, que a nossa vida seja o Evangelho vivo para aqueles que nos estão vendo, boas novas todos os dias. O mundo vai ver, esse é diferente. E aí, quando eles veem isso, você está transmitindo boas novas diariamente. Aquilo que aconteceu na sua vida, por meio de Cristo. Isso é o sentido da Páscoa. Jesus Cristo. O Cordeiro que foi entregue naquela cruz, derramando o seu sangue. Hoje, se comemora isso. Mas é uma data que o mundo assim o colocou. Mas na Escritura, isso nos traz essa informação para sabermos que a verdadeira Páscoa não é um coelho, não é um ovo de chocolate adornado com tantas coisas por dentro, mas é o Senhor Jesus ressuscitado. Não está aqui. Ressuscitou o Senhor Jesus. E esse é o motivo de tanta alegria nossa. Oxalá que nessa manhã possamos ter esse sentimento, ter essa alegria que o Senhor nos deu. O mundo não conhece, mas hoje nós conhecemos por meio de Cristo. Jesus ressuscitou. Ele voltará pelos céus. E esse deve ser o nosso desejo ardente constantemente. E eu tenho contado a história de Dom Felipe, mas isso tem impactado a nossa vida, mas não faz muito tempo, uns dias atrás, um Monsimba, ele me falou, ele cantando, existe um hino que fala, quando aliás se passe lista, certamente allá estarei, meu nome chamará. E ele falou para mim, irmão Rodrigo, como será aquele dia em que o meu nome será chamado? E eu falei para ele, será um dia tão precioso. O veremos o nosso Salvador, aquele que carregou sobre si os nossos pecados. Não tem coisa preciosa neste mundo. Não tem valor neste mundo. Não. Nada que possa tirar de nós essa alegria. Hoje, temos o privilégio, por meio da graça, em poder desfrutar da fé no Senhor Jesus, em poder desfrutar dessa salvação tão sublime. Quando um dia o meu nome o Senhor o chamará, e estaremos para sempre na eternidade. Esse é o propósito pelo qual nós vivemos. O Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos dê a fortaleza em mudar, quem sabe, nos quebrantar-nos e nos humilharmos diante do Senhor. Darmos as primícias ao Senhor do nosso tempo em oração. Em dedicar a nossa olhada, a nossa atenção no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Deus abençoe a vida de cada um, de cada irmão aqui nessa manhã, e realmente
Senhor esteja completando sua palavra em cada coração e nos desafiando a viver uma vida com compromisso, responsabilidade, seriedade na vida cristã. Deus abençoe, irmão. Amém.